Um exemplo aqui. Determine em graus Celsius a temperatura de 2 mol de um gás perfeito que está no interior de um recipiente de 40 litros de capacidade sob uma pressão de 1,64 atm. Ele deu a constante aqui, 0,082 atm litro mol por Kelvin, por mol Kelvin, né? Bom, ele quer a temperatura em Celsius. Você sabe que você vai descobrir a temperatura em Kelvin e depois vai ter que transformar. Bora lá. Eu tenho a constante. Se você estiver curioso, tem uns macetes na internet aí, os outros professores, para memorizar essa equação aqui. A pressão, 1,64 atm. Será que pode ficar em atm? Com certeza, a constante está em atm. O volume 40 litros. Será que pode ficar em litros? Com certeza, olha aqui, a unidade está em litros. Quantos mols? N, 2 mols. A constante, 0,082. E a temperatura, que é o que eu quero. Bom, aqui deu 65,6. Aqui dá 0,164 T. Vou passar dividindo, né? 164. E essa temperatura vai dar exatamente 400 Kelvin. Ele não quer em Kelvin, ele quer em graus Celsius. Bom, então a gente sabe que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Então, vou colocar o 400 aqui, menos 273. E finalizo 127 graus Celsius. Essa é a aplicação pura da equação de Clapeyron. Imagino que não teve dificuldade alguma, né? Certo? Seguindo aqui, fazer mais uma. O ar atmosférico é uma mistura de gases que, sob certas condições, pode ser considerado um gás ideal. Sua composição média pode ser aproximada para 70% de gás nitrogênio e 30% de gás oxigênio. Quantas moléculas por centímetro cúbico há no ar atmosférico nas condições ambientes? Bom, deu aqui uma unidade, ou uma constante, né? 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin. Bora lá para o Clapeyron. Olha o que ele pede, é uma coisa interessante. Quantas moléculas por centímetro cúbico, tá? Há no ar atmosférico. A gente sabe que Clapeyron não mede isso, mas só que mol traz essa informação. Bora ver. Nas condições ambientes, a pressão de um gás, pensando em Pascal, tá? Porque a unidade está em Pascal. Então, na condição ambiente, a pressão dá 92.690 Pascal. Bom, o volume, eu não vou mexer nele porque é mais ou menos o que ele quer. Olha aqui, centímetro cúbico, né? Beleza, não vou mexer nisso por enquanto. Daqui a pouco eu converso sobre isso. Número de mols também não vou mexer, porque é necessariamente o que ele quer a quantidade de moléculas. A constante, 8,31. E a temperatura? Bom, a temperatura em condição ambiente é de 298 Kelvin. Certo? Rearranjando tudo isso, eu vou querer a quantidade de partículas por centímetro cúbico, ou seja, esse volume vem para cá. Então ficou 92.690 dividido por 8,31 vezes 298. Essa conta dá 37,43. No caso, dá para perceber lá pelo lado esquerdo que é mols por metro cúbico. Tá? Olha aqui, ó. Sobrou mol e metro cúbico. Então, isso é o que deu aquela divisão, aquela razão. Só que ele quer a quantidade de moléculas por centímetro cúbico. Bom, para transformar mol
para molécula, que no caso é partícula, lembrando que mol, que a constante de Avogadro é a quantidade de partículas, partículas por mol. Então, mol vai ser a quantidade de partículas pela constante de Avogadro, certo? Também tem outra situação. Ele não quer em metro cúbico, ele quer em centímetro cúbico. Para passar de metro cúbico para centímetro cúbico, se fosse de metro para centímetro, a gente dividiria por 100, certo? Mas é metro cúbico, então é 100 ao cubo, vai ser 10 à sexta. Então vamos reescrever tudo isso. Então beleza, eu tinha o 37,43, 43, Thiago. 43, só que isso mols. Então, para que mol se transforme em partícula, se você for perceber, eu tenho que multiplicar pela constante. Então, 6,02 vezes 10 a 23. Então, agora o que era mol virou partícula. E lá embaixo, eu tenho que dividir por 10 à sexta, para que metro cúbico se transforme em centímetro cúbico. Muito bem. Quando eu fizer toda essa divisão aqui, né? Vou trabalhar só com essa parte daqui da frente, ó. Melhor ainda. 37,43 vezes 6,02 dá 225,32. A 10 a 23, quando esse 10 a 6 passar lá para cima, vai ficar menos 6. Então, 23 menos 6 vai dar 17. Beleza, ajustando tudo isso, porque esse número da frente tem que ficar entre 1 e 10, eu vou puxar duas vírgulas, né? Então, vai ficar 2,25 vezes 10, puxei 2, vai ficar 19. Agora sim, então aqui ficou partículas por centímetro cúbico. Bom, a trabalheira maior foi conversões de unidades. Clepeyron foi tranquilo, né? Beleza? Bora continuar nossa ideia aqui, vendo a teoria cinética dos gases. Como é que esses gases se comportam? Quais são as informações novas que eu posso trazer aqui? Isso pensando na teoria cinética. Cinética, cinemática, lembra lá do ano passado? Que significa movimento. Quais são as características do movimento dos gases? Bom, primeira informação que nós podemos trazer aqui é o que nós chamamos de movimento aleatório. Você tem que ter essa noção de que os gases, as partículas de gás, elas têm movimento aleatório. Tá ali aquela figura só para auxiliar vocês. Isso é um comportamento de um gás perfeito, né? Mas com certeza um gás ideal, real, ele também apresenta o movimento aleatório. Bom, outra coisa que a gente pode colocar aqui são as dimensões, as partículas, né, com dimensão desprezível, em comparação com o tamanho do recipiente, né, e até mesmo entre uma e outra, né, comparando uma com a outra. As colisões, a gente pode também dizer aqui que são elásticas, ou seja, quando uma se choca com a outra, elas saem com a mesma velocidade. Imagina duas bolas de bilhar, quando elas se chocam, elas vão perdendo velocidade. Aqui não acontece, elas saem com a mesma velocidade com que elas se chocaram, certo? Pensando também em trajetórias retilíneas, essas são informações que você precisa, porque às vezes tem uma questão teórica em vestibular e é importante ter isso aí. Guardando essas informações, a gente pode prosseguir aqui fazendo duas análises.